Nesse Aforismos, com o título Deusas e Mitos, o começo da jornada, nós vamos falar sobre o delineamento da religião da deusa, ou melhor, das diferentes deusas. Então nós vamos falar sobre diferenças politeísmo e monoteísmo, também vamos discutir sobre a imagem da figura feminina e como ela foi representada ao longo dos anos. Meu nome é Natália Mello, eu sou psicóloga, jornalista e hoje eu vou acompanhar vocês no Aforismos número 20. Hoje nós vamos ter 6 fragmentos. Vamos conferir juntos quais são eles? O fragmento número 1 é Descobrindo o conceito de deusa na Antiga Idade da Pedra. O 2, Entendendo a velha discussão entre monoteísmo e politeísmo. O 3, Explorando a variação e semelhanças do conceito de deusa nas diferentes culturas. Já o 4, As deusas como representações do feminino. O número 5, Compreendendo as 3 faces do conceito de deusa nas diferentes culturas. E o último, número 6, Analisando as intrigantes e diferentes tipologias do conceito de deusa. Nesse Aforismos, com o título Deusas e Mitos, o começo da jornada, nós vamos falar sobre o delineamento da religião da deusa, ou melhor, das diferentes deusas. Então nós vamos falar sobre diferenças politeísmo e monoteísmo, também vamos discutir sobre a imagem da figura feminina e como ela foi representada ao longo dos anos. E agora vamos começar com o fragmento número 1, Descobrindo o conceito de deusa na Antiga Idade da Pedra. A imagem da figura feminina ela é muito discutida desde a Idade da Pedra, como é provado com a Vênus de Willendorf, que foi a primeira desse tipo encontrada na Áustria em 1908. Essa figura, na verdade, escultura, data do ano de 28.000 a.C. até 25.000 a.C. Nós não temos uma data exata para quando ela foi criada, mas ela indica um pouquinho de como as mulheres eram retratadas e até mesmo tratadas na Idade da Pedra. A especulação do que serviria essas esculturas, a gente tem até hoje. Muitos falam que é apenas representações, que são apenas figuras emblemáticas, e outros indicam que poderia ser uma deusa, ou seja, poderia ser a representação do começo de um conceito de deusa. Ainda que existem várias Vênus por aí, a Willendorf, ela foi a primeira encontrada, mas não a única. Existem deusas com as mais diversas formas que foram encontradas datadas dessa idade. Porém, ela é a mais emblemática, porque ela representa uma mulher grávida, uma mulher rechonchuda, que poderia ser que acabou de dar à luz. Então, muitos especulam, será que essa imagem representa uma mulher e a sua potencialidade de dar à luz? Será que essa imagem representa como ela se enxerga também? Quando mulheres olhamos para o nosso próprio corpo, nós enxergamos muitas formas circulares. Será que era assim que as mulheres se enxergavam, se representavam? Aos poucos, com o passar do tempo, foram encontrando outras Vênus, todas elas sem cabeça, ou as que tinham cabeça sem expressão e com cabelos em formatos de caracóis. É muito interessante verificar como essas figuras estão representando o circular. A figura feminina ela é feita de muitas formas circulares, de muitas formas que representam a Terra também. E a circularidade da nossa Terra, com inverno, verão, outono e primavera. Então, aos pouquinhos, foi se criando uma imagem de uma deusa com as mesmas potencialidades de uma mulher. Capaz de dar à luz, sangrar, amamentar, se tornar uma anciã, uma sábia da tribo. E alguns intérpretes acreditam que essa figura, que a gente chama de Vênus, da Idade da Pedra, seria a primeira figura conhecida, a primeira divindade, com o começo de um delineamento do culto à deusa da terra. Mas a pergunta mais importante é, afinal, seriam essas as primeiras divindades que existiram? Além da figura masculina, será que essas eram as primeiras? Então, nessa introdução, nós vimos como essas figuras elas foram as primeiras divindades criadas. Ou não, especula-se muito sobre isso. É muito importante informar que quando a gente fala sobre mitos, quando a gente aborda sobre mitologia, religiões, politeísmo, monoteísmo, nós estamos falando de narrativas. Então, existem muitas guerras entre as narrativas presentes aqui nesses aforismos que eu vou abordar a partir de agora. Existem versões criadas por homens e existem versões narradas oralmente, existem versões escritas,
Então a gente vai falar de muita coisa que são especulações. Também vamos abordar um pouquinho do que significam essas especulações e quais os símbolos por trás delas. Agora, no próximo fragmento, nós vamos falar sobre a velha discussão entre monoteísmo e politeísmo. Afinal, existiu uma grande deusa? Existiu essa figura matriarcal?